continuando aqui o nosso texto, nós vamos nos concentrar agora num trechinho que tem um subtítulo assim: da estrutura reversível do sofrimento à socialização do sofrimento, o sofrimento como troca simbólica. E o Vergely abre esta partezinha citando um outro filósofo contemporâneo, chamado Jean Baudrillard, justamente o filósofo que escreveu este livro aqui, a Troca Simbólica e a Morte. É um livro onde ele fala sobre a morte. E nesse livro, ele aproveita a seguinte situação para também tentar justificar o sofrimento. O trecho que o Vergely coloca é este, me permita ler para vocês. No decurso de sua história, a cultura ocidental elaborou um sentido do sofrimento, desposando a estrutura do que Jean Baudrillard chamou uma troca simbólica. Para sobreviver dizendo a si mesmo que não se sofre à toa, para conservar um lugar na sociedade mostrando que não se faz pouco ao sofrer, o que chamaremos desajeitadamente a cultura do sofrimento, operou uma transmutação simbólica da perda, que o sofrimento constitui, fazendo deste um ganho, ou, em todo caso, um mal menor. Ou seja, também aqui nós vamos ter um amparo em Jean Baudrillard de como a cultura ocidental fez do sofrimento algo positivo, assim, dando esse caráter de positividade ao sofrimento. Em seguida, na sequência, o Vergely ele cita também um conto de Voltaire, um conto do livro de Voltaire chamado Zadig ou o Destino, é este livro aqui. Um conto que se chama O Eremita, é o capítulo 18 do livro de contos. Quem é esse eremita? Esse eremita é um senhor venerável, que vai caminhando pela terra, com um discípulo, o Zadig, e a cada pessoa que ele vai encontrando, ele é recebido, e ele devolve com um favor. E esses favores são inusitados, por exemplo, como dar uma bacia de ouro para um senhor que já era rico. Mas a parte que é citada aqui mesmo é o desfecho desse conto, onde ele fala de uma casa simples, de uma viúva, em que ele foi se hospedar. E na saída ele acaba matando um sobrinho dessa senhora. Então, eu até gostaria de ler essa parte, porque ele acaba fazendo um mal, mas um mal que depois ele justifica. Olha, eu estou fazendo um mal agora que é para reparar um mal maior que aconteceria no futuro. Então, o conto ajudaria nesse sentido de que não há mal à toa. Todos os males são providenciais para que venha um bem maior depois. O conto é mais ou menos assim. Ao ouvir isso, Zadig não sabia se dava uma gargalhada, se dizia injúrias ao reverendo velho, se batia nele ou se fugia. Mas não fez nada disso e, sempre subjugado pela autoridade do eremita, o acompanhou contra a vontade até a última pousada. Era a casa de uma viúva caridosa e virtuosa que tinha um sobrinho de 14 anos, rapaz cheio de encantos e sua única esperança. Ela fez o melhor que pôde para honrá-los na sua casa. No dia seguinte, ordenou ao sobrinho que acompanhasse os viajantes até uma ponte que, estando avariada havia algum tempo, se tornara uma passagem perigosa. Solícito, o rapaz marchou adiante deles. Quando chegaram à ponte, o eremita disse ao rapaz: venha cá, preciso provar minha gratidão à sua tia. Então o pegou pelos cabelos e o atirou no rio. O rapaz caiu, reapareceu por um momento na água e se afogou na correnteza. Ó monstro, o mais celerado de todos os homens! Exclamou Zadig.
você havia me prometido mais paciência, disse o eremita, interrompendo-o. Saiba que, sob as ruínas daquela casa onde a providência ateou fogo, o dono encontrou um tesouro imenso. Saiba que esse jovem a quem a providência torceu o pescoço teria assassinado sua tia dentro de 1 ano e você dentro de 2 anos. Quem lhe disse isso, bárbaro? Bradou Zadig. E mesmo que tivesse lido esse acontecimento no seu livro dos destinos, é lícito afogar um rapaz que não lhe fez mal algum? E aí o conto vai adiante, né? Esse eremita, na verdade, é um anjo disfarçado, né, que conhece todos os destinos e justifica para ele, olha, ele não só iria fazer esse mal, né, a gente poderia evitar esse mal, mas depois ele também seria assassinado junto com sua esposa e seu filho. Ou seja, né, um mal agora, ele aplacaria diversos males futuros, tanto do rapaz quanto os males que sobreviriam sobre o rapaz. Então, é um conto que justifica o sofrimento, tenta ver algo positivo no sofrimento. Né? E aí, o Bertrand Vergely diz o seguinte, há uma verdade profunda nesse episódio, né? E ele acrescenta o seguinte, quando acontece uma infelicidade, existe uma tendência a recuperar algumas forças, praticando uma força de raciocínio econômico, consistindo em dizer-se que, por suas provas, ou se paga uma falta passada, ou se compra um paraíso futuro, ou se economiza uma situação que poderia ser pior, sendo a finalidade desta operação mostrar que se permanece capaz de troca e, portanto, um ser portador de significação social. Em outras palavras, né, sofrimento não é à toa. O sofrimento é uma coisa boa até. Né? E o Vergely, ele diz o seguinte, é um raciocínio econômico que não é muito evidente. É a crítica que ele faz. Né? Pensar dessa forma não é muito evidente. Ele diz o seguinte, pois o sofrimento causa medo, e o ser do sofredor é frequentemente sentido como uma carga para os outros. No cristianismo, por exemplo, diz ele, né, o cristianismo porta um sentido ablativo do sofrimento, né, um sentido de depuração, né, dizendo o seguinte, o sofredor traz seus sofrimentos à humanidade como outros trazem o fruto de seu trabalho. Ou seja, existe então uma operosidade no sofrimento, né? Um sentido de purificação do sofrimento, né? Que daria méritos, talvez, a um paraíso futuro, coisas assim. Nesse sentido, ele cita mais uma outra autoridade cristã, que é um antropólogo cristão, que morreu em 1955, chamado Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, que ele dizia o seguinte, né? Felix dolor, Felix culpa, ou seja, ó dor feliz, né? Ó feliz culpa. Ou seja, existe de fato isso na doutrina cristã, né? Que, assim, na Bíblia, Adão e Eva são culpados, né, de todo o sofrimento da humanidade. Né? Mas se não fosse Adão e Eva, nós não teríamos um Cristo. Então, costuma-se dizer assim, ó feliz culpa de Adão, né? Porque nós teríamos um Cristo. Ou seja, o sofrimento é provação dos santos, né? É um engrandecimento após a derrota, é um insucesso como libertação interior. Então existe esse papo, né, de uma economia, né, que reforça a questão do sofrimento. E ele diz o seguinte, o Bertrand Vergely, esta maneira de conferir um sentido ao sofrimento ainda permanece. Nós temos, né, essa tendência, né, que o sofrimento também é um agenciador de progresso, né, e sua inscrição na economia geral das circulações dos sinais e das riquezas é um fato certo. Né? Todo mundo assim gosta de mencionar os sofrimentos, né? As dificuldades enormes que passou, né? Até conseguir um troféu, né? Para dizer que merece um determinado troféu. E o Vergely ele coloca dúvidas a respeito disso. Ele diz assim,
Não é ambíguo tal conferimento de sentido. Não se corre o risco de justificar o que faz sofrer, de tanto querer dar sentido ao próprio fato de sofrer. Então, não é um erro isso, não é um equívoco pensar desta forma, por mais evidente que possa parecer, de que a vida é eivada de sofrimento, de prazeres, que ter prazer não significa nunca não passar por um aborrecimento na vida. Então, é essa a situação que ele coloca aqui.